Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Os Entusiastas. Hoje vamos falar sobre o 3i Atlas, ok? Vou chamar então o nosso entusiasta Rogério para começar a participar conosco e falar sobre o 3i Atlas. Tudo bem, Rogério? Fala aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo, Silvio? Tudo na paz. Estamos aí, agora estamos voltando aos nossos assuntos, né? No qual nós iniciamos. Voltamos a falar daqui. Eu queria aproveitar... Estava demorando. Adentramos na política, né? Mas entusiastas não é só da ufologia, né? De assuntos em geral. Mas foi legal que a gente ficou nesse 1 mês e meio, 2, falando de coisas mundanas, de guerras, de conflitos, de política, de tarifaço. E tudo volta ao nosso amigo Topetudo, que ele sobe, ele desce, né? Ele vai fazer, vai acontecer. Por exemplo, não sei se vocês viram agora, essa semana ele já adiou de novo a tarifação na China, né? Cara, é um maluco. Seja bem-vindo, Marcelo. Claro, né? Mas não dá para brigar com a China, não. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aí ao nosso mainstream, né? Falar aí sobre ufologia e coisas, né, espirituais, né? Mas, né, realmente a gente acabou lá com a nossa trilogia, quadrilogia, quintologia de falar sobre manipulações, né? E é isso aí. Vamos hoje falar sobre o 3i Atlas, que a gente não sabe, né? É um cometa, se é uma nave, se é um asteroide, sei lá o que é isso aí, se é a Star Trek voltando, vamos ver. A Voyager, um outro formato, depois de ter viajado no tempo. Pessoal, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, né? É importante para que esses vídeos sejam divulgados para mais pessoas, tanto aqui no... Mas está dominando. Então, deixe de nos seguir. Os noticiários, isso daí, viu? Oi, Rogério, não entendi. Rogério? O Rogério está congelado nesse momento, gente. Mas vamos tocando. Vou passar para vocês agora aqui um vídeo para a gente introduzir aqui o assunto aqui sobre o 3i Atlas. A NASA diz ser um cometa interestelar, mas um professor de Harvard levanta a hipótese de estarmos perante tecnologia alienígena. O 3i Atlas divide a comunidade científica e intriga o mundo. O dia 1 de julho de 2025 ficará na história como o momento em que os astrônomos confirmaram a presença de um terceiro objeto interestelar no sistema solar. O 3i Atlas é, segundo a NASA, um cometa vindo de outra estrela. No entanto, para o professor de Harvard, Avi Loeb, poderá tratar-se de algo bem mais inquietante. Uma peça de tecnologia extraterrestre, possivelmente hostil, uma hipótese ousada. Num conjunto de artigos e num estudo ainda não revisto por pares, Avi Loeb, conhecido pela sua polêmica tese sobre o objeto interestelar Oumuamua, volta a sugerir uma teoria que roça a ficção científica. Baseia-se em características que considera anômalas na trajetória e natureza do 3i Atlas. Entre essas anomalias, destaca a trajetória retrógrada do objeto, inclinada apenas 5 graus em relação ao plano orbital da Terra, o que, segundo Loeb, teria apenas 0,2% de probabilidade de ocorrer por acaso. A órbita aproxima-se também de forma pouco comum de Vênus, Marte e Júpiter. Ideal, argumenta, para uma sonda que quisesse observar os planetas interiores do sistema solar. Além disso, salienta o seu tamanho estimado, cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Segundo Loeb, por cada objeto deste tamanho, seria de esperar 1 milhão de objetos do tamanho de Oumuamua, cerca de 100 metros. Curiosamente, o seu ponto mais próximo do Sol, periélio, ocorrerá a 29 de outubro de 2025, altura em que ficará oculto pela própria estrela. Hipótese do bosque escuro, Loeb sugere que essa invisibilidade não é acidental. O periélio seria ideal para executar uma manobra de travagem gravitacional, manobra de Oberth inversa, permitindo à sonda alienígena ficar presa ao sistema solar sem ser detetada. Integra ainda esta ideia na chamada hipótese do bosque escuro.
popularizada por Cixin Liu, segundo a qual civilizações avançadas optam pelo silêncio para não atraírem a atenção de possíveis ameaças cósmicas. A resposta da ciência. A NASA, porém, mantém-se firme. Trata-se de um cometa. Várias observações com telescópios, como o Gemini Norte e o Observatório Vera C. Rubin, revelam uma coma, a nuvem de gás e poeiras que envolve o núcleo gelado de um cometa, o que põe em causa o argumento do grande tamanho. O próprio Loeb reconheceu mais tarde que a forma alongada se devia ao movimento do objeto durante a captação das imagens, e não à sua estrutura. Quanto à ausência de gases típicos, astrônomos como Daryl Seligman explicam que o objeto estava ainda demasiado longe do Sol para produzir sinais claros de atividade cometária, algo que deverá mudar à medida que se aproxima. Em resumo, a hipótese de Loeb tem sido recebida com grande ceticismo. Chris Lintott, astrônomo de Oxford, afirmou à Live Science que se trata de um disparate montado em andas e um insulto ao trabalho sério em curso. A razão principal? A evidência científica disponível aponta fortemente para uma explicação natural. 3I Atlas é um cometa interestelar e, mesmo assim, um dos mais fascinantes alguma vez observados. O seu estudo poderá revelar muito sobre a formação de sistemas planetários noutras partes da galáxia. E aí, seu Marcelo? Silvio. Quem é o 3I Atlas? Esse vídeo aí foi um vídeo, né? A gente tem 3 vídeos, na verdade, né? Esse é o vídeo mais cético, né? Esse é o vídeo que a comunidade científica rebate, né? É muito difícil falar ainda, né? O que é o 3I Atlas, né? Se realmente é um cometa, se é uma nave. O que desperta aí a curiosidade de todo mundo é as características dele, né, Silvio? Que depois a gente, sei lá, se a gente pode falar agora, se a gente vai falar ao decorrer aí da live, porque ele realmente faz coisas esquisitas e tem coisas esquisitas, né? Ele aparenta uma luz frontal, ele não tem esse coma ainda, né? Parece que eles têm uma data limite aí até ele chegar mais perto do Sol desse coma ser maior para ser um cometa, né? O coma nada mais é que aquela cauda do cometa, né? E, cara, ainda não apareceu o coma desse objeto. É um objeto imenso, né? Outra coisa é a velocidade dele, né? Uma velocidade assustadora, 245 mil quilômetros por hora. É o objeto mais rápido aí que a gente já viu, né? E é algo também estranho, essa passagem, né, pela zona habitável do nosso sistema solar, né? Ele vem de trás, ele vem do sentido, né, que eles chamam anti-horário, e vai passar, vai dar um rasante em vários planetas. É muito estranha essa órbita dele, muito estranha mesmo. Mas antes de a gente entrar um pouco mais no detalhe do 3I Atlas, nós precisamos fazer uma homenagem hoje, certo, Marcelo? É verdade, é verdade. Vamos fazer uma homenagem aí ao meu tio-avô, que é o Antônio Calixto, 98 anos. E ontem aí, ontem ele estava muito feliz aí, ó. Vascão goleou o time do Silvio só por 6-0. A live vai cair agora. Desnecessário esse comentário. O Silvio desesperado aí. E mandar um beijo aí pro tio Antônio. Ontem o Vasco podia ter feito 9 ontem para cada década que ele viveu, mas tudo bem, 6 tá bom. Podia ter feito 9. O cara não ganha de ninguém. Quando ganha, fica aí querendo se achar. Mas deixa pra lá, não é sobre futebol. Não é sobre futebol. Parabéns para ele. São 94, né? 94 anos? 98. Falta 2 para ser centenário. Um século. Que ele seja muito feliz aí e possa ver muitos e muitos anos. Certo, seu Rogério? É isso aí, 98 anos, cara. Porra, isso é um privilégio, viu, Marcelo? Parabéns para ele, viu? É verdade. Viu muita coisa no mundo, né? Cara, eu vi muita coisa. Só não vi o Vasco ser campeão mundial, viu, não, né? Oi? Nunca vai. Ele só não viu o Vasco ser campeão mundial, né? Eu queria, voltando ao nosso amigo 3I Atlas, aí eu queria falar uma coisa. Vocês sabem por que o nome é 3I Atlas?
Eu Como é que confio. esse nome de 3 e Atlas? Eu desconfio, não estudei isso, mas desconfio que desconfio não, sei que o 3 é porque o terceiro objeto interestelar, né? E é por isso da letra I, Isso. terceiro interestelar, e o Atlas eu acho que é pelo tamanho dele, né? Seria isso? Não, Por causa... vamos lá. Então é legal que isso daí também é cultura, né? Para as pessoas entenderem. 3 e Atlas. 3 é porque é o terceiro objeto catalogado pela NASA, né? Terceiro objeto do I, que é interestelar, certo? Não é qualquer objeto, né? Ou seja, ele não faz parte do nosso sistema solar. Ele vem de um outro sistema solar. Então, ele é o terceiro identificado como um objeto de outro sistema solar. O 1 é o Oumuamua, né? Foi descoberto em 2017. O 2 é o Borisov, que foi descoberto em 2019. E o 3 é o nosso amigo aí, que foi descoberto agora, há alguns meses atrás. E Atlas, o que é Atlas? Atlas é Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, sistema do último alerta para impacto de asteroides com a Terra. Então, Atlas é sistema de último alerta para impacto de asteroides com a Terra. É interessante, né? Eles têm umas siglas aí, todo mundo fica chamando de Atlas, não sabe nem porquê, né? Eu achava que o Atlas tinha a ver com a mitologia, que carrega não, é a abreviação de Sistema de Último Alerta para Impacto de Asteroides com a Terra. Não significa que ele vai impactar, mas ele é previsto que ele possa impactar com a Terra. Eu estava vendo semana passada que alguns canais, alguns youtubers colocando que ele mudou de rota. Ele deu uma pequena alterada na rota, mudou e diminuiu a velocidade. Então, a chance de ser algo totalmente controlável por alguma inteligência é grande, na minha opinião. Porque se ele fosse um corpo o que faria ele diminuir a velocidade e mudar de rota, né? E tem que fazer uma outra observação, né, Silvio? Você tem que pensar da seguinte forma: você citou aí, já é o terceiro. Nós estamos falando do terceiro num curto espaço de tempo, gente. Estamos falando o quê? Em menos de 10 anos. Mas aí também, Rogério, cabe que antes não existia um sistema de medição, certo? Onde talvez o cara visse um objeto aqui no nosso sistema solar e achasse que era do nosso sistema solar, porque ser de fora. Entendeu? Agora o cara tem uma metodologia para dizer que esse vem de fora. Porque ele pegou entrando lá atrás. Entendeu? Pegou ele entrando lá atrás do sistema solar. Ou seja, tem até algumas imagens que eu posso até baixar aqui e colocar que ele vem de fora do sistema solar. O nosso Sol com os, abre aspas, 9 planetas, né? 8 mais 1. Então, ele vem de fora. Todos os outros foram gerados aqui dentro. Isso aí se deve, né? Eles trocaram. Primeiro começou trocando a lente do Hubble, né? Eles botaram uma lente mais potente no Hubble e depois o James Webb entrou em operação, né? O James Webb faz imagens fantásticas. Então, o que aconteceu? Foram criados novos telescópios aqui também. Isso aí aumentou a capacidade de monitoramento do céu, né? Então, eles começaram a vasculhar e a captar objetos. Quer dizer, se a gente descobriu desde 17 até aqui já 3 objetos interestelares, imagina todo o passado, né? Imagina que a gente já não sofreu aí vários rasantes aí de objetos, né? Aí eu vou falar mais uma característica dele aqui para vocês todos que estão ouvindo. Vou falar do tamanho dele. O tamanho dele ainda é estimado, não é preciso. Eu peguei hoje aqui, procurei hoje para ter a informação mais fresquinha, procurei lá no site da NASA. Então, vou ler para vocês. O limite superior do seu diâmetro é de 5,6 quilômetros, embora possa ter apenas 320 metros de comprimento. Imagem de alta resolução do telescópio espacial Hubble de julho desse ano indica que o diâmetro do núcleo está entre 0,32 a 5,6 quilômetros, conforme eu disse, né? Então, você vê que eles ainda não têm precisão realmente do tamanho desse objeto, da massa, enfim. E como o Marcelo está falando, né, ainda ele não tem a característica vou falar um termo mais chulo, do rabo do foguete. Certo, Marcelo? Exatamente. E você vê esse objeto, eles estimavam antes em 20 quilômetros, né? Chegaram até a falar em 20 quilômetros, aí agora parece que a NASA baixou um pouco essa estimativa. Mesmo assim, 5 quilômetros é algo colossal. Sim, é algo impactante. Se a gente visse, é óbvio que ele não vai chegar aqui perto da Terra, ele vai passar lá perto do Sol, longe da gente, né? Mas nas distâncias espaciais é perto, né?
Agora é parece que eles não pegam fumaça, né? da tecnologia conhecida por nós, né? Estou falando da tecnologia conhecida por nós, não da tecnologia que nos é ocultada, né? Que isso é um assunto para outro vídeo, né? Cada vez mais a gente vai enxergar mais longe, né? Vai ver coisas mais diferentes. Sim, vai ser lançado Então, um novo telescópio, né? Enorme, esse gigantesco, acho que em 2030, se eu não me engano. E esse aí vai ser mais potente que o James Webb, para vocês terem ideia. E o Hubble então, perto do James Webb. agora tem um ponto, né? Parece que esse objeto em si que nós estamos falando agora, ele tem gente que estava tentando usar uma linha ali para ser cometa, mas ele não arrasta a nuvem, né? Que é uma característica clássica de um cometa, você arrasta as nuvens de poeiras cósmicas. E esse não. Esse daí ele é uma grande novidade, né? Eu fico muito empolgado com essa parada. Agora, essa ideia de falar, não, isso aí é um cometa, parece que já foi totalmente descartado já, porque não cabe. Ele tem uma espécie de uma trajetória que, segundo os caras estavam dizendo, que eu também li sobre, que a ideia é de que há uma propulsão nesse objeto, né? E essa ideia de desacelerar, que é isso? Uma coisa para se pensar, gente. Acelera e desacelera, que é isso? Então, Você me falou, isso aí, né? Roger, isso aí é uma característica que o Oumuamua fez. Nesses 3 objetos aí que a gente já recebeu a visita aí no nosso sistema solar, o Borisov era claramente um cometa mesmo, porque ele tinha coma, cauda, tinha tudo. O Oumuamua que mais intrigou, porque ele acelerou e desacelerou. Ele fez 2 movimentos muito estranhos. E aí a explicação de alguns cientistas era que na hora que ele passou perto do Sol, houve um desvio gravitacional que fez ele desacelerar, e depois, quando ele chegou perto do Sol, os gases que nele tinham se explodiram, né, e fez ele acelerar de novo. Então, assim, é esquisito. É esquisito. Pode ser uma Demais. explicação científica, mas é esquisito demais. E está acontecendo com 3 Atlas também a mesma coisa. É um objeto gigante, muito maior que os outros 2. O Oumuamua tinha só 100 metros. Não é isso, Silvio? Acho que era 100 metros. Então, tem uma imagem que agora todo mundo está vendo, que como a gente fala, né? Quando até acontece algumas coisas, quando o cara quer fazer um library, né? Ou seja, uma exposição livre para dar uma noção entre uma coisa e outra. Então, assim, tem um aí que mostra os dois, o Oumuamua e o 3 Atlas. A diferença como vocês podem ver, é gritante, né? De tamanho. E eu acho inteligente o que fala lá no primeiro vídeo, inteligente e interessante, se você fosse uma civilização muito, muito avançada, como é que você passaria meio que desapercebido? Uma característica de um objeto celeste. Todo mundo vai estar olhando e tal, você não passa muito desapercebido, e pode ser uma nave espacial tripulada ou não tripulada. Eu acho perfeitamente possível isso. E vocês? Cara, eu acho também possível. O que é muito estranho é essa questão da rota, né, Silvio? Porque ele vem no sentido contrário do que gira nosso sistema solar. Ele passa por detrás do Sol, cara. É que o por detrás que a gente fala que não é que é ponto de referência, né? Igual, por exemplo, assim, falar, eu tô aqui em São Paulo, lá no Tatuapé é longe. Eu tô na Zona Sul, tá? Só para referência para aqueles que estão nos assistindo. Longe e perto depende da referência de onde você sai, né? Para ele, o que a gente acha que é por trás, para ele é só uma rota. Você tá vindo pelo outro lado, ele tá vindo, para ele é a frente, né? Não, sim, é a frente, né? Só que o universo está em movimento, né? Movimento de expansão, e é difícil explicar, mas o Sol, ele é uma estrela, né? E ele atraiu ali os 9 planetas, né? 8, né? Coitado de Plutão, Plutão foi rebaixado. Mas o que acontece? Então o Sol ele vai se movimentando e os planetas vão acompanhando ele. E só tem um planeta ou 2, eu não lembro, que tem uma rota diferente, mas a maioria gira no mesmo eixo do Sol. E o que acontece? Se o Sol está vindo por aqui, ele está vindo por aqui, cara. Quer dizer, ele vem no sentido... Uma manobra, né?
Então, o problema é que ele passa realmente por trás do Sol, isso na perspectiva da gente estar na Terra, né? E depois ele vai fazer essa curva, que na verdade não é uma curva, né? Porque ele está viajando no sentido reto. Só que o que acontece é que, como tudo está em movimento, parece para a gente, na nossa perspectiva, que ele vai fazer uma curva, passar por trás do Sol e vai, cara, vai passar aí dando um rasante em vários planetas. Inclusive, a NASA vai perder uma grande oportunidade de analisar melhor esse visitante, vamos chamar assim por enquanto, porque ele vai passar perto de Júpiter, e Júpiter tem a sonda Juno, né? A NASA poderia desviar a sonda Juno, que já vai morrer. A sonda Juno tem pouco tempo de vida, de observação, ela vai cair no gigante gasoso e vai ser destruída. Cara, isso Ele é muito antigo. seria muito importante se eles desviassem a Juno para fazer uma imagem meramente de alguns minutos ou horas, porque a chance da gente ver realmente um objeto interestelar de perto é muito pequena, né, cara? É isso aí, gente? Tá vendo aí a trajetória dele? Então, essa breve curvatura dele aí é uma estimativa que ele pode ser afetado um pouco pela gravidade solar, né? A sorte é que ele tem essa velocidade enorme, essa massa enorme, então talvez ele não fique muito, como ele está muito rápido, talvez ele não pegue muito a gravidade solar, mas é um caso de até poderia ficar preso aqui no nosso sistema solar, isso é um perigo isso, né? Esse objeto se bate na Terra, acabou. Tu é doido. Marcelo, ele se torna um perigo se ele for um objeto celeste que você que vai poder modificar de acordo com a gravidade de cada local que ele passa. Mas se ele for uma nave controlada, não. Aí Não. ele solto, aí ele vai para onde ele quer ir, né? Então Agora, depende do que ele é mesmo. Vocês imaginam que o objeto desacelera e estaciona aí na órbita aí dos planetas aí? Ia ser uma loucura. Eu Aí você vai de sacanagem. Cara, como é que trataria isso? Seria... Porque... Outra coisa, e o quanto que a gente saberia isso de verdade ou não? Exatamente. Conta essa... A NASA já botou um se ele tivesse parado lá em Júpiter, parou, ficou parado ali, tipo, virou quase como um satélite natural de Júpiter, parou. Será que os caras iam falar pra gente que ele parou ou que ele passou e foi embora? Mas aí, Silvio, tem vários observatórios. Oi? Tem vários observatórios independentes. Cala a boca. Mas tem um problema, gente. Tem um problema que vocês não estão... Tem um probleminha. A NASA botou um embargo de 90 dias nas imagens do Atlas. Isso foi há 2 dias atrás. Os observatórios, eles vão para poder divulgar uma imagem, vai ter que passar pelo filtro aí da NASA, cara. Então como é que tu explica? Esse é um dos pontos estranhos. Por que a NASA fez isso? Será, gente? É verdade, você pode pesquisar isso. O Silvio, se quiser, pode pesquisar. Tudo bem. Não, tudo bem. Tu vai dizer que a NASA ela detém esse controle em relação aos observatórios? Claro. A NASA é uma agência americana, meu irmão. Assim como tem a agência russa e outras. A agência japonesa, será que ela tem esse poder de falar, vocês não vão mais observar aqui? Não, hein? Mas o telescópio... Mas esses países todos têm um acordo, Rogério, senão já deveriam... alguma coisa. Rogério, você está esquecendo. Nós três já chegamos a um consenso, gente. A gente já chegou a um consenso que a NASA esconde as coisas. Rogério, você está esquecendo uma coisa importante. Para inglês ver, o cara fala que é contra o ursinho lá da Olimpíada de 1980. Eu sou inimigo dele, ele é vermelho, não sei o que lá. Mas os caras são os 3 maiores potências do mundo, são sócios da estação espacial. Vai num foguetinho de um barco americano, desce no foguetinho do outro. Se os caras fossem inimigos, tapa, entendeu? Entendeu? Eu acho uma hipocrisia isso aí, cara. Aí assim, olha só, eu vou falar, se não acabar a guerra com a Ucrânia, eu vou fazer sanções contra a Rússia. Chegou lá e parecia o meu BFF, Best Friends Forever, os dois, amiguinho, pegando um na mão do outro. E outra, se o Putin sair do país dele, pisar em outro país, ele tá preso. O cara pisou no Alasca, que é território americano, por que ele foi preso?
Claro que não. Claro que não. De Não, mas jeito nenhum. Ao contrário, foi muito bem mesmo recebido. os telescópios que tem ao redor do mundo, tem muita tecnologia americana também, Rogério. Os chilenos, por exemplo, que estão ali no Chile, ali no Atacama, os próprios Subaru, o telescópio Subaru japonês, a agência europeia também, e todos eles se conversam, Rogério. Eu acho que eles têm um protocolo para isso. Eu não tenho dúvida que eles já têm um protocolo para isso, cara. Já tem Dizem que, como a gente já falou em outras lives, a vida imita a arte ou a arte imita a vida, né? Mas em vários filmes que a gente vê, esses filmes catástrofes hollywoodianos, sempre eles conversam entre si antes de chegar na população, né? Por exemplo, Claro. NSD, tem um monte aí. Eles conversam todas as vezes. Tá um lá na Noruega, outro tá lá no Chile, outro tá lá nos Estados Unidos, outro lá na China. Todos eles conversam, daí depois é que dá um veredito final, onde o tio Sam vai salvar todo mundo, né? Com certeza. Ah, claro. Aí é o soft power, né? Por falar em Chile, gente, você viu o tamanho do observatório que vai ficar pronto ano que vem lá no Chile? Serão dois. Um de 60 metros, irmão, de altura, e um monstro, e o outro de 35 metros de altura. Dizem né, nessa coisa de questão do mundo das conspirações, diz que o maior observatório do mundo é do Vaticano. Diz que até hoje não foi superado. É o do Vaticano que fica escondido, quer dizer, escondido para nós, né? Diz que o maior observatório do mundo, eu já vi isso em várias correntes aí, é do Vaticano. Aí você fala, Vaticano? É, Vaticano. O mais famoso era o de Arecibo, né, que ficava em Porto Rico, na cratera do vulcão, mas ele, se eu não me engano, está desativado. Eles acham melhor montarem telescópios no Chile, que o Chile tem ali o deserto do Atacama ali, além de alto, é rarefeito, então não tem muito... o ar, como é mais rarefeito, ele tira um pouco essa miopia das lentes dos telescópios, né? Muito interessante isso. E realmente até eu nunca fui para o Chile, mas dizem que tem um céu maravilhoso ali, né? Para observar, né? Você já foi, Silvio? Já. É bonito mesmo. Eu não fui no deserto, só em Santiago. Já você vê que é bem interessante à noite, quando está aberto o tempo, né? É bem interessante. E você vê a cordilheira assim no fundo, é bem legal. Bonito, né? História sobre o Vale Nevado da Cordilheira, mas isso é para um outro assunto. Bonito. Então, são essas coisas que, né, o Avi Loeb, que é um baita cientista, um cientista de Harvard, né, é o que talvez seja ele tenha mais voz aí desses cientistas que estão falando que pode ser um objeto, né, de origem alienígena. São essas coisas que deixam a gente, né, em dúvida, porque NASA botando protocolo, botando embargo em imagem, toda essa questão de desaceleração, essa velocidade dele absurda, é o objeto mais rápido já registrado, e coincide com um objeto que vai fazer rasante na zona habitável do nosso sistema solar. E aí eu brinquei com vocês, né? Vocês imaginam esse objeto chegar ali, sei lá, parar ali em Vênus ali, ó, e aí, meu amigo. Mas o quanto vocês acham que eles só falaram pra gente agora, já tinham observado ele, sei lá, um ano atrás? O quanto será que eles já tinham observado antes? Esse objeto só nos divulgaram agora? Pode ser. Ou só divulgaram agora porque, assim, isso reforça um pouco a minha tese. Porque eu acho que chega um certo momento que os chamados pesquisadores autônomos, pessoas que podem comprar um negócio com uma capacidade um pouco melhor, já poderia começar a descobrir. Tipo assim, olha, ou a gente fala, porque é questão de pouco tempo para que alguém aqui já vá começar a dar o alarde. Eu acho que é mais ou menos por aí que eles também... Isso é uma linha de pensamento minha, tá? Que enquanto está dentro de uma distância aonde não é possível, a não ser por observatórios, mas quando chega numa posição onde uma pessoa, um amador, né, com bons equipamentos, já pode avistar também, tem a parte do cálculo que eles fazem, eu acho que aí eles já falam, vamos falar porque é questão de tempo para que alguém também possa dar o alarde antes. Eu tenho muita vontade de comprar, que o telescópio aqui nos Estados Unidos é acessível, né? Não é nada assim absurdo. Eu tenho muita vontade
amo o céu, óbvio, e moro num lugar maravilhoso para ver o céu. Aqui também é alto, meio do deserto também. O céu aqui, a gente até brinca aqui, o céu parece que é mais baixo, cara, um negócio engraçado. A lua é enorme aqui. E essa sensação que a gente tem é que, na verdade, o céu é claro, né? Também é um ar mais rarefeito. Cara, e se eu não me engano, Rogério, essa mesmo eu acho, tá? Isso é uma coisa que eu não tenho certeza, mas eu acho que mesmo com um telescópio ultra potente aqui, talvez eu não conseguiria fazer a imagem dele. Porque as imagens desse objeto geralmente são feitas por enquadramento do céu. Você enquadra o céu, e aí você faz como se fosse um filme, né? Você vai tirando várias fotos, que aí você vê, depois você junta todos os frames numa espécie de Isso. você consegue ver a movimentação desse corpo celeste, né? Então, eu acho que é impossível, posso estar errado, mas eu acho que é impossível você pegar um telescópio ultramoderno aqui e fazer um enquadramento desse objeto. Eu acho. Não tenho certeza, posso estar falando uma bobagem aqui. Eu já vi astros celestes por telescópio. Saturno é geralmente o primeiro que a gente vai visualizar, né? Vênus é incrível, que é um brilho intenso, mas Saturno é muito bonito, né? Com o anel de Saturno, você vê aquela bolinha com o anel. Mas, cara, para você calibrar o telescópio e achar, meu amigo, mas eu sigo um cara, pessoal, que ele tem, e engraçado, eu sigo ele há um certo tempo, e nesses últimos 2 anos ele já trocou. O cara investe muito. Ele já trocou 2 vezes de equipamento. E agora ele pegou um mais potente, mais moderno, que são as óticas, né? Com mais óticas. E você, quem vinha, eu sempre acompanhei ele nas lives, ele fazia muita live da Lua. E você vê hoje a imagem, a nitidez, assim, ele consegue puxar muito mais, assim, tá perfeito. E eu sigo você, Marcelo, no que você disse. É uma coisa assim que eu tenho muita vontade também de adquirir, de comprar, porque eu acho que seria acho não, isso deve ser um hobby maravilhoso, mas é o que você falou, para você encontrar, você jogar para o alto e encontrar, tem que conhecer bastante. Existe agora muitos agora que tem a calibração no celular, né? Você põe lá, eu acho que o aplicativo é Stellarium, acho. Aí você acopla, cara, ele faz uma triangulação de onde você tá. E aí ele mira sozinho no astro que você quer analisar, cara. É bem interessante. Isso é um telescópio enorme, de 2 metros, 3 metros de altura, cara. Eu vou mandar depois para vocês darem uma olhada aí. Impressionante, cara. Impressionante. É uma brincadeira bacana mesmo. Deve ser um baita hobby, né, cara? Não, e ele fala com eles. Ele fala assim, eu comecei com de 4 mil reais, né? Aí, esse que ele tá agora na casa dos 20 mil reais, já o mais top. Mas ele, desde o primeiro que ele comprou, ele foi fazendo os vídeos dele, já é bem interessante, é muito legal, cara. É hobby mesmo. Eu não vou ter um desse morando em São Paulo, porque eu vou perder dinheiro. Não vai Megalópolis. Quando eu mudar daqui, uma cidade onde eu consigo enxergar as coisas, aí faz sentido para mim ter. Eu tenho um amigo meu que agora mora na região de Curitiba, ele tem um. E ele usa, lá dá para ele ver. Nem sempre, né? Depende das condições climáticas, mas muito mais do que aqui em São Paulo, por exemplo, né? Eu vou fazer uma pergunta de novo para vocês, aí vocês dão a opinião de vocês, o que vocês acham. Esse objeto vai passar por trás do Sol, aí vai chegar ali em Vênus, ali, ou qualquer outro planeta, perto da Terra. Ele vai e desacelera. O que vocês acham que vai acontecer com os governantes daqui? Vão liberar informação? Não vão? Vão segurar isso? Vão esperar ver o que acontece, a resposta daquele objeto? Porque se ele desacelerar e parar, obviamente é uma sonda ou uma nave, sem dúvida nenhuma. Então, Marcelo, mas tem que ver. É aquilo que o Silvio falou. Tem que ver o quanto isso vai chegar a público. Assim, ele veio. Se você chegar hoje para 10 pessoas que estão aí na rua e abordar as 10 e falar sobre isso,
talvez 9 não dê o menor interesse. Falar, eu quero saber desse objeto interestelar. Então, acho que as pessoas. Acho que é muito fácil para uma NASA ou para qualquer tipo de agência de ter o domínio desse tipo de informação. É muito fácil, porque parte do povo também não tá interessado. Né? Agora, é aquilo que o Silvio sempre falou. Pô, vai que um dia a gente acorda, a gente vai olhar para o céu, tá lá um objeto desse parado, assim, que a gente consegue ver. Aí sim, eu acho que a coisa muda. Aí, meu amigo. Vamos lá Aí, eu acho o seguinte, se esse objeto for uma nave mesmo, e essa civilização aí, seja lá o que for, quiser um contato conosco, ele vai vir para mais perto. Vai vir para ficar visível por um telescópio do amigo do Rogério. Entendeu? Vai vir para mais perto. Se ele for uma nave, quiserem ter contato, vai vir. E aí realmente gera um desconforto para os governantes atuais que não querem que a gente saiba disso, né? Eu acharia super interessante, mas isso ia mexer com o mundo de uma forma muito louca. Ia mexer com as economias globais, para ter ideia. Não acho que ia ser uma quebradeira, mas ia gerar uma instabilidade. Então, aquela história, não estamos sozinhos, as religiões iam falar, o demônio que chegou, aí ia falar que Messias chegou, ia ter várias elucubrações sobre o mesmo ponto, né? Então, realmente não dá para saber, cara. Não dá para saber, tem que esperar aí chegar aí até dezembro aí, né? Outubro ele fica mais próximo, e dezembro, teoricamente, ele já está fora do nosso alcance, segundo o que eles dizem hoje para nós. A gente vai ter que ter a famosa paciência em esperar isso daí. Não tem muito o que fazer, não. Deixa eu perguntar para vocês. Eu leio muito sobre essa questão de conflito, né? Eu gosto bastante disso. E até recentemente, né, o amigo, como diz o Silvio, o amigo Topetudo, estava até ironizando o Canadá, e ele disse o seguinte: que se o Canadá aceitasse ser o 51º estado americano, que ele iria fazer parte de uma proteção de um domo muito mais eficiente, e que é um domo também espacial. Tá? Vocês não acham que já existe uma certa possibilidade e que essas pessoas, assim, as grandes agências, eles sabem que pode ter aí algum contato não muito amistoso, uma possibilidade de chegada de algo que não vem com boas intenções, porque a capacidade dos últimos armamentos que nós estamos vendo, porque é o seguinte, gente, olha, bomba atômica até a África do Sul já tem uma capacidade de destruição, todo mundo conhece, ok, tem tantas hoje com os Estados Unidos, tantas hoje com a Coreia do Norte, com Rússia, beleza, mas nos últimos 10 anos, o que se projetou, o que se desenvolveu de novas armas, e com um alcance nunca visto antes, que não é de rodar no nosso céu aqui, não, de alcance espacial mesmo. Então, assim, você nunca parou para pensar que deve existir aí alguma coisa nessa linha de, olha, existe uma possibilidade, alguma ameaça? O que vocês acham? É o seguinte, Rogério. Primeiro, né? Se houver aqui vamos falar sobre primeiro de sistema de defesa planetária. Um asteroide bater aqui na Terra, se ele bater na Indonésia, os Estados Unidos vai pro vinagre, né? Qualquer lugar que bater um asteroide aqui na Terra, é melhor os Estados Unidos tentar em proteger todo mundo. Essa história do domo, que eles querem criar, que é o domo de ouro aqui, parece que com capacidade de retaliar mísseis interbalísticos, né? Mísseis aí de eventuais China e Rússia, né? Uma coisa que você falou interessante aí sobre guerra nuclear, cara, existe não sei se vocês viram, mas esse ano um militar americano, ele deu uma declaração aqui, cara, que ele ficou sabendo por fontes militares e mais de 300 tentativas de lançamento de ogiva nucleares foram desligadas
por algo que eles não sabem dizer, né? Vocês sabem, a gente já viu isso aqui, a gente já falou sobre isso aqui, inclusive nossa primeira live foi para falar sobre os eventos que aconteceram aqui em Nova Jersey. Existem muitos avistamentos em base de lançamento de mísseis interbalísticos, existem muitos avistamentos de OVNI. E essa declaração, que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos já tiveram mais de 300 tentativas frustradas de lançamento de míssil, eu não consigo imaginar uma raça alienígena hostil. Eu não consigo imaginar. Eu vou explicar por que para vocês. Vamos lá, por recurso. Recurso é abundante no... Se uma civilização tem a capacidade de chegar aqui, Rogério, ela tem capacidade de chegar em qualquer lugar. Então, e se for por recurso natural, ela vai achar recurso. A água é abundante no cosmos. Qualquer outro material também é abundante no cosmos. Eu acho que o interesse é mais aqui como você analisar o formigueiro, entendeu? Sabe quando você vai lá e corta o formigueiro e fica vendo o formigueiro? Acho que o interesse é mais no social mesmo, na nossa... No civilizatório. Ou, que é uma coisa que eu acredito, ou eram os deuses astronautas, né, amigo? Eles estão vindo aqui ver como é que está a criação deles, como é que anda a criação deles. Então, eu acredito muito uma proteção, Rogério. A gente está falando aí de 7 anos, né? 2007, não, mais 8 anos. São 8 anos que a gente analisou o primeiro objeto, que foi o Muamu, e depois passou aqui. Quem garante que já não vieram outros objetos aqui na nossa... para impactar a gente, mas Deus nos protegeu. Quem garante? A gente está falando do universo agora. Então, assim, eu, sinceramente, adoro filme de ficção científica, são os filmes que eu mais gosto, mas eu tenho dificuldade de achar que uma raça alienígena superior vai vir aqui ou escravizar a gente, porque escravo não tem sentido. Faz sentido, verdade. Já vai criar robô, máquina, sabe lá o Deus do quê, né? Coisa que a gente nem imagina. E eu não tenho esse medo assim, de algo acontecer. Eu vou muito na linha do Marcelo, também eu não acredito nisso. Vamos começar pelo princípio. Deus é eterno, não, brincadeira. Vamos falar pela primeira parte que o Rogério falou do domo. Eu também acho que o domo é uma proteção, mas se for para outras civilizações. Mas não faz sentido nenhum domo para mim, por causa daquilo que eu falei, são todos amigos. Então, para que eu faço? Eu posso fazer para poder, sei lá, desviar dinheiro, recursos, sabe? É uma coisa muito estranha. Israel tem o domo de ferro, os Estados Unidos nunca teve nada. Israel tem domo de ferro há 40 anos, 50 anos, os Estados Unidos nunca fez um domo de ferro sequer similar. Não faz Mas acho que é pelo ambiente hostil de Israel, né? Israel está no meio do burburinho. É ambiente hostil, mas se você pensar que, se for verdade o que a gente viveu chamado Guerra Fria, é verdade do ponto de vista naquela intensidade dos dois lados, não era um jogo de cena, ele já deveria ter ficado quieto. Se um dia me atacar, eu tenho o meu domo de ferro aqui, entendeu? Não vai cair. Então, assim... É exatamente essa época aí que o cara que fala que teve os tentativas de lançamento em 1962, na crise dos mísseis, parece que os dois tentaram te atacar e as entidades não deixaram, cara. Aí eu vou falar disso daí das entidades mais pro final. Mas o que eu acho? Eu acho que aquilo que a gente já viu em alguns filmes de Hollywood, eu acho que para mim faz sentido. A Federação Galáctica de várias raças, inclusive humanos terráqueos, meio que gerenciar toda essa bagunça aí. Eu também sou muito partidário do que o Marcelo falou. Não acho que uma raça inteligente viria para cá para escravizar os insectoides, aquela baboseira toda que a gente vê em Hollywood. Não acredito nisso. Não acredito mesmo. Sobre evolução, eu também acredito no que o Marcelo falou. Vem ver o que está acontecendo com o meu laboratório. Como é que tá? Se você for ver a quantidade de espécies que a gente tem nesse planeta, é um negócio exorbitante. No mar... floresta, no deserto, é exorbitante o que tem de tipo de espécies diferentes. Isso para mim é um puta de um laboratório gigante, não é só o ratinho rodando lá não, é muita coisa, e nós humanos somos apenas uma desses experimentos.
que acha que é inteligente. Então, eu acredito nisso, tá? Não acredito que vai ter uma coisa... Lembra quando a gente falou aí alguma live passada, ai meu Deus, será agora o Irã vai jogar bombinha? Nunca acreditei nessa hipótese. Bombinha, né, cara? Porque assim, tem vários documentários na linha que o Marcelo falou agora há pouco, que a base, não sei o que lá, no interior dos Estados Unidos, começou a armar todo o lançamento e de repente desligou tudo. Na Rússia ou antiga União Soviética já aconteceram várias vezes. Então eu acredito que não vai acontecer mais. O que teoricamente aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, eu acho que foi um vacilo de quem controla toda a gente, bobeou e achou que o cara ia jogar e o cara jogou. Entendeu? Ou então atraiu, né? Ou então atraiu, porque eles viram, opa, eles olharam. Fazer. Não vamos deixar nunca mais acontecer. No texto que eu acho que é o mais lógico da nossa criação aqui, que é os livros dos textos sumérios, das tábuas sumérias, tem uma passagem muito importante que existiu uma guerra nuclear, onde hoje a Mesopotâmia era um local totalmente como aqui, verde, água, floresta, como o nosso Brasil, e um primo jogou uma bomba no outro. Por isso que houve deserto. Tanto que se você pegar no deserto do Saara, a base é aquela pedra petrificada quando joga bomba nuclear, igual tem em Hiroshima e Nagasaki. Você tem aquela base daquele material que parece quando você gera fusão nuclear, né? Então, assim, a mesma base que então, nessas tábuas sumérias está escrito que um primo jogou bomba no outro. Um cara jogou a bomba ali da região do Iraque no Egito, e o vento, a poeira de radiação acabou pegando tudo e destruiu tudo ali também na região ali. Então, isso para mim eu super acredito. Eu não tenho como provar, mas é a história que mais faz sentido para mim. E é a mesma coisa que a gente vive alguns mitos, eu acho. Por exemplo, para aqueles que são mais fervorosos na religião, seguem ou ao Corão, ou a Torá, ou a própria Bíblia católica, ou as suas variações dos pentecostais. Se você olhar o Velho Testamento ou a Torá, existia um herói a cada geração. A cada 40, 50, 60 anos de terreno aparecia um herói. Sansão, Elias, Josué, aparecia um monte. Aí depois de Cristo zerou. Então tem 2000 anos e 2025 anos que zerou. O quanto que aquilo mas aquilo lá será que era figura de linguagem para o que precisava educar um povo, que no caso é hebreu, então precisava ter medo, precisava ter ídolos, precisava ter heróis, e aí o mundo mudou. Então assim, não tem mais nenhum herói depois dele, depois de Cristo, na teoria, não é nenhum, e nem outra religião, não tem Krishna, não tem Buda, não tem mais nada, zerou o game. Não é possível, cara. Então, se aquilo lá é verdade, por que não veio um a cada 100 anos, a cada 80, a cada 60? Então, assim, essas coisas ficam meio... Sabe? Aí a mesma coisa, se jogaram uma bomba lá na região da Mesopotâmia, a gente jogou e não jogou mais, por quê? Aí tem uma outra história, que está nas tábuas sumerianas também, que Marte é aquilo lá que a gente vê hoje, segundo eles falam, todo meio desértico, meio sem vida, porque jogou bomba nuclear lá. E aí devastou o planeta. Era um planeta, teoricamente, tão habitável quanto o nosso, com uma pressão atmosférica diferente, nível de concentração de oxigênio diferente, mas tão habitável quanto o nosso. Então, para mim, isso é plenamente possível. Então, eu não acredito numa invasão hostil. Não acredito. E, para terminar, existem vários desses clarividentes, que depois eu preciso juntar e mandar para vocês verem também, que dizem que esse ano, 2025, é o ano do contato. É o ano do contato da grande massa da população dos 8 bilhões de seres que vivem aqui. Vão aparecer e vão falar, nós somos seus irmãos. Então, né? Eu acho que não vai acontecer. Então, assim, aí faz sentido o 3 e Atlas vir para cá e encostar. Opa, vamos descer aí, moçada. Vamos tomar um café e comer um pão de queijo aí em Minas com vocês. É a única coisa que, para mim, juntaria o que eles estão tendo essa clarividência, se é real ou não. Não é um só que eu ouvi falar, eu vi vários coisas. Pelo menos 3. Então, é isso aí. Silvio, tem dois pontos aí que você falou. Falou dos sumérios relatarem uma guerra nuclear, não é só os sumérios, não. Os indianos também. A religião védica, ela relata uma guerra barata, né? Sim, no Mahabharata, o Vimana, eles relatam o uso de bombas atômicas. Quando você lê ali alguns
alguns trechos védicos, ele desce muito o relato como uma guerra nuclear. O que você também falou, Bíblia, sobre, né? O que você falou, não, sobre Sumérios, também a gente pode ter a Bíblia, né? Você pega aí a questão de Jó, a história de Jó, né? Sodoma e Gomorra, né? É algo. É A algo. mulher ficou petrificada no final. Não olhe para trás. É uma interessante, uma história interessante também. Uma figura de linguagem, né? Algumas pessoas. Eu já vi algumas pessoas falando exatamente isso, que poderia ser uma guerra nuclear. Me diz uma coisa, mas como é que vocês explicariam então? Porque uma coisa não se pode contradizer a outra, né? E como é que a gente pode, então, como é que se encaixam aí os diferentes seres que dizem que já existem, ou aqui, ou fora, como reptilianos, enfim, entre outros? Como é que vocês entendem isso? Cara, Rogério, eu acredito que é muito amplo isso, cara. É muito amplo. Eu mantenho minha mente aberta para muitas coisas, muitas histórias, muitas teorias, e eu acho que no fundo, se bobear, a gente não sabe de nada, né? Mas, cara, eu acho que realmente essa questão de várias raças, eu acho que elas advêm todas da evolução mesmo, né? Algumas eu acho que são realmente mais evoluídas. O Silvio fala dos arcturianos, né? Que talvez talvez sejam mais aí propensos a cuidar da gente, a dar a gente, né? Os Greys parece que tem mais um objetivo científico aqui, né? Tem muita gente que fala, e muitos ufólogos que falam que os Greys são, na verdade, meio que criaturas que são controladas por outros, né, para fazer análise com a gente. Falam dos reptilianos, né, que existem os reptilianos e assim, é lógico que a gente tudo vai da nossa crença, do que a gente acredita né, não tem nenhuma coisa que comprove nada dessas histórias nossas, porém eu acredito, né? Mas eu acredito que essas raças sejam de diferentes constelações, diferentes evoluções, entendeu, Roger? E acho que eles estão aí, como o Silvio falou. Chegou uma hora que eles fizeram contato e tentaram ir buscar alguma comunicação e fizeram, como nós aqui, como nações, né? Fizeram alianças, tratados ou algo do gênero, né? Isso aí. Eu acho que a gente se o planeta Terra for um grande laboratório mesmo, porque ele está naquela posição do sistema solar que favorece a vida, não está nem muito próximo da estrela, nem muito longe para poder conseguir ser habitável pelo carbono, né? O Marcelo falou lá atrás, eles poderiam procurar água. É que a gente faz a inferência da água por causa do oxigênio, que é a nossa inferência de como a gente acha que um organismo deve sobreviver. Um organismo similar ao nosso. Não significa que tem outro organismo que possa não precisar disso. Funciona de uma outra forma. Se a gente for um grande laboratório mesmo, eu acho que é como se cada raça dessas mais evoluídas cuidasse de um pedaço. Você vai cuidar dos anfíbios. Você vai cuidar dos seres rastejantes, e foram meio que dividindo os clãs, e às vezes dá alguns conflitos nesses clãs aí, então assim, tipo um grande, vou falar uma coisa aqui, alguns tipo um grande zoológico, alguns vão cuidar dos mamíferos, outros vão cuidar dos répteis, e assim vai. Então eu acho que eles podem estar divididos assim, e tendo vou falar outra coisa horrível, tipo, tendo uma ONU da vida, uma federação galáctica que rege as regras aí. De vez em quando uma raça passa um pouquinho do ponto, é penalizada, toma uma sanção, toma um pênalti e tal, e aí vai. E aí, assim, imagina só que a gente estivesse no ano esse ano contado conforme o calendário gregoriano, a gente estivesse no ano 500.000. E o Rogério da época lá trabalhasse no governo central do planeta, e eles falassem, Rogério, agora você vai para um sistema solar XKY que fica a não sei quantos par de luz daqui e tal, e lá você vai educar essa pessoa, você lá é um ser alienígena, e lá você vai educar, mas a sua missão
como terráqueo que está indo para lá, é você só observar tal. Gente, Star Trek é a pura questão disso. Vocês não podem interferir na evolução da outra raça. Vão lá e observam se aquela galera que você vai lá naquele planeta não faz parte da federação deles. Se faz parte da federação, existe a diplomacia, vai lá, conversa, troca ideia e tal. Mas se não é um povo atrasado, você vai lá e observa. E aí? Se a gente acontecesse isso com a gente, não é a mesma coisa que pode estar acontecendo conosco agora? A gente é o observado? Então, tá, e nessa linha de raciocínio de vocês, do Silvio Marcelo, como é que vocês encaixam uma outra linha de teoria, que são os Anunnakis? Como é que eles se encaixam aí nessa análise de vocês? Isso aí eu deixo puramente para o Silvio, cara. Não, isso é muito tranquilo. É apenas mais uma raça. E pelo que até onde eu já estudei deles, eles se apropriaram do que tinha sido plantado aqui para evoluir, que talvez a gente estivesse chegando talvez agora, né, no fogo. E aí eles fizeram uma mutação genética para favorecimento próprio, para poder acelerar o processo deles. E aí, falaram agora, já que vocês mexeram, agora vocês tomam conta desse povo aí. E aí você vê Zeus, Poseidon, Hera, Krishna, todos os mesmos cara. O deus serpente lá de Punca, como é que é? Esqueci o nome daquele lugar lá no México. Mas, irmão, todos os caras só aparecem de formas diferentes. Para mim é isso. Para mim é uma coisa que hoje mais eu aceito. Não significa que se alguém me der uma outra história e eu comprar bem, eu não vou aceitar, mas para mim é o mais claro. Então, o Anunnaki é apenas um ser de uma outra região que veio para cá, porque tem tecnologia para isso, e aproveitou do momento e acelerou o nosso espaço aí. E aí deu uma treta entre eles, porque você não podia ter mexido na criação. Era um planeta que estava crescendo sozinho, com suas próprias pernas. E você foi lá e mexeu, adulterou. Entendeu? Então aí falou, agora você tem que cuidar desse povo aí. Com todas as coisas. Aí um cara aparece ali e vira o Alá, que é o mesmo cara que vira Jeová, que é o mesmo cara que vira Zeus, e você fica adorando um cara de forma diferente, dizendo que o seu é melhor que o do outro. E aí tem um ponto bem interessante. Você pega vários trechos bíblicos, onde se relata claramente que pessoas viviam até 1000 anos, 1100 anos, 900 anos, 700 anos, com muita tranquilidade. E sem nenhuma explicação, sem nenhum corte, sem nenhuma lógica, na mesma Bíblia, parece que deu um apagão no mundo, falando da Bíblia mesmo. E aí a Bíblia vem sendo recontada sobre o Evangelho, né, o novo Evangelho, e nós já estamos falando de pessoas como nós, que vão viver aí até 80 anos, 90 anos no máximo. Então, mas isso nas tábuas sumerianas também é explicado. Por que a população naquela época, Matusalém, pela Bíblia, é o cara que viveu mais tempo, 900 anos, 901, 900 e alguma coisa. Né? Abraão viveu 147. Então, assim, por que esses caras viviam centenários com saúde e tudo bem, né? Abraão foi ter filho, o filho que ele tem, que é Isaac, ele foi ter com 107 anos terrenos. Tem duas explicações. Uma, que alguns historiadores dizem que o tempo se contava diferente, então talvez o que 7 anos representasse 30 para nós hoje. E a explicação dos Anunnakis é que eles mudaram a fórmula genética, alteraram, porque a fórmula da longevidade era porque era compatível com eles. A gente tinha um DNA clonado do deles, então eles vivem milênios, tanto que dizem que os que chegaram aqui ainda estão vivos, entre aqui e o planeta deles, vão e vêm, e aí eles mudaram para que essa raça morresse mais rápido, mas nas tábuas sumérias, todo esse processo de reviver ou renascer ou reencarnação existe, tanto para eles quanto para nós, quanto para qualquer raça. E você transmuta. A diferença é que quanto mais você vive sobre a mesma pele de Rogério, mais você pode acumular conhecimento e você vem, dependendo do seu nível de desenvolvimento, você já vem desperto para outro. Eu sei que eu era o Rogério anterior. E a gente, eles mutaram isso porque a gente não tem condições, essa raça aqui, ainda de conseguir conviver com coisas passadas. Já precisa você lembrar que você matou uns 4.000 na Idade Média? Umas 1.000 pessoas? Você hoje ia ficar horrorizado. Entendeu? Então, eles inibem isso daí no nosso córtex. Isso é o que está escrito nas tábuas sumérias também. Aí, muita gente fala, nossa, o Silvio ficou louco e tal, né? Estava até conversando com umas pessoas esse final de semana. Baseado em leitura. A minha madrinha falou que não consegue acompanhar a nossa live.
Porque eu falei, meu, vocês parecem que vocês vão. Eu falei, Não, mas assim que é bom. Não, é que essa história é legal. Então, isso até explica um pouco também aqueles desaparecimentos que até hoje, né, não se consegue explicar de certas civilizações. Né? Isso é uma coisa que ninguém, com vários historiadores, antropólogos, tentam explicar o porquê que determinadas civilizações simplesmente sumiram, como os maias, os astecas, os incas, dentre outros, né? E que eles sabem que existiram, vê lá relatos, tem objetos, vê a cidade, mas eles não conseguem explicar o que levou à extinção, tipo uma coisa de corte, né? Corte temporal mesmo, né? Então, também talvez aí seja uma linha de explicação. Cara, tem um fato, vocês já pararam para pensar que a vida na Terra, a gente está num cronômetro regressivo? Porque, na pior das hipóteses, a gente vai morrer pelo Sol. O Sol vai expandir e vai engolir a Terra. Então é interessante isso, a gente analisar isso como civilizações, né? Se a Terra já é um ambiente hostil para a vida, e realmente é muito louco pensar isso, a gente já teve 5 eventos de extinção em massa na Terra, e a vida Já, continua, né? já. A vida continua. A mais famosa é a extinção, logicamente, dos dinossauros, né? Mas houveram outros eventos de extinção em massa anteriores ao dinossauro. Então, se você parar para pensar que isso é uma contagem regressiva, e como a gente evoluiu como civilização, né? Como a raça humana, cara, e aí leva a gente a pensar assim, se a gente quiser viajar, como o Silvio brincou, será que realmente nós não somos protegidos? Será que nós não somos aqui postos aqui por alguém? Até se a gente estiver sozinho, se realmente não tiver ninguém aqui protegendo a gente está então nessa corrida, a gente está nessa corrida tecnológica. Primeiro a gente tem que sobreviver a gente mesmo, né? A nossa própria tecnologia, a nosso ego, a nossos problemas internos, para poder A pensar que vaidade, né? alguns mas milhões de anos para evoluir Rogério, tem uma tecnologicamente outra. e sair daqui antes que o Sol exploda. Achar a capacidade de chegar a outro sistema solar, achar um lugar onde a gente possa se readaptar. Será que não é mais fácil a gente plantar uma sementinha lá? Então, vamos lá. Tempo. Concordo com você, mas Silvio, Rogério, Marcelo, todos que estão nesse planeta coexistindo nesse momento, não vão nem chegar perto disso daí. Podemos chegar, se resiste mesmo esse processo de reviver, reencarnar ou algo similar, como um outro ser, não como o nosso, porque não tem nenhuma evidência que o Sol vai explodir daqui a 10 minutos ou daqui a 10 anos, né? Ele é uma estrela nova, Mas né? nem falo como espírito, falo como civilização mesmo. Mas a gente vai estar numa outra toada se for, então teoricamente vamos estar melhores, né? Vamos ser mais evoluídos. Tem um livro muito interessante que muitas linhas espíritas sugerem, e eu já li, eu recomendo para quem quiser ler, para você fazer paralelos e aprender um pouco a estudar. Chama Os Exilados de Capela. Tá. Capela, um outro planeta, num outro sistema solar, onde eles estavam muito evoluídos, fraternos, não existia esse negócio que a gente tem aqui de moeda corrente, de troca, ninguém precisava disso, todos muito evoluídos. E uma determinada parte daquela população, eu vou chutar um número aqui, tá? 3%, 2%, vou chutar um número. Subiu o narizinho do ego de novo, voltou a ter coisas de sentimentos que são medíocres para esse povo que está muito evoluído. E aí a criação, aí você pode falar Deus, o Deus único, não, eu vou falar a criação porque eu não sei se é único, né? Pode ser um conjunto de fatores. Ou um conselho abaixo dele ou deles, falou, vocês ficaram assim? Então beleza, vou reencarnar vocês num planeta inferior para vocês darem valor e fazer esse planeta dar uma evoluída. E esses caras são os primeiros faraós egípcios. É o que diz no livro. Vieram para cá, passaram um pedaço, eles tinham consciência de quem eles eram e sabiam que eles tinham que viver aqui algumas centenas de anos nesse planeta para fazer essa população desse planeta naquela época dar uma subida, evoluindo. Por isso que teve muita ciência, astronomia, física, muitas coisas que aquele povo egípcio puxou o mundo para a evolução.
É isso que está escrito no livro de forma resumida, tá? Então, aí quando eles chegaram na etapa deles, aí eles morreram como faraós e sacerdotes e voltaram para a capela, na condição que eles estavam anteriormente. Então, assim, se isso é verdade, se é uma história fantasiosa, eu não tenho como provar, mas faz sentido para o Silvio do ponto de vista de evolução, né? Então, assim, então o Silvio, o Marcelo, o Rogério, todos que estão nos assistindo, um dia vão chegar num outro nível. Uns vão demorar bilhões de anos terrenos, outros vão demorar milhares de anos terrenos, mas todos vão fazer o mesmo caminho. Isso é a série B, então. Aqui vivemos na série B. Voltando. Mas em bilhões, trilhões de anos terrenos, eu estou comparando com o nosso 365 dias, vai chegar mais para frente. E aí vai colonizar um outro planeta menor. E vai ser o farol do outro planeta. Olha que louco. Essa é a minha forma de ver. É uma série B de espiritualidade, é isso, né, Silvio? Então assim, quando aí assim, dizem assim, olha, Moisés evoluiu tanto, Elias evoluiu tanto que ficaram perto de Deus. Enoque, então, é considerado o chefe de todos os anos. Ele é chamado no mundo espiritual de Metatron. Ele está acima de todos os anjos do Senhor porque ele evoluiu demais. Então, assim, eu não sei se isso é uma metáfora ou não, mas faz sentido para mim a questão de você ir para frente, evoluir. Se não tivesse nada de evolução, isso daqui que a gente está tendo essa conversa hoje não faz o menor sentido. Essa e todas que tivemos anterior, na minha opinião. Se a gente não vai para alguma coisa que é melhor do que a gente foi há 10 anos atrás, há 5, ou há 5 mil encarnações atrás, sei lá, não faz sentido a gente estar fazendo nada disso, na minha opinião. Aí era melhor, como eu já falei numa outra live, a gente ser bárbaro e sair na porrada com todo mundo, e cada um defender o seu, olho por olho, dente por dente, que está escrito num texto sagrado aí, né, que foi uma metáfora usada. Então eu acho que é isso. Então, assim, se isso vale para nós aqui, nós três aqui, todos que estão nos assistindo, vale para qualquer ser. Seja Grey, seja Anunnaki, seja Arcturiano. Vale para qualquer um. Então, o cara pode ser, vamos ver, daqui a alguns milhares de anos ou milhões de anos, Marcelo fala assim, cara, eu já fui um dia Marcelo. E lá atrás, sei lá quando, porra, eu era muito simplista, tô dando exemplo assim. Aí eu vejo esse Marcelo do momento aqui, nesse outro planeta XYZ aqui, olha só, mas beleza, ele vai chegar lá, não tem problema. Ele fica fazendo guerrinha, fica usando um topete aí, fica construindo Trump Towers e outras coisas, mas não tem problema. Entendeu? Então, assim, é muito... Precisa se estressar com nada. Se você pensar, se você estiver fazendo esse caminho de evolução, não importa se o Marcelo está no nível 4, no nível 5, no nível 6, o Silvio está no nível 2 ou no nível 3. É o meu momento. Mas, quando a gente faz coisas como essa que a gente está fazendo aqui, eu garanto para você uma coisa, que nós três, com os nossos níveis diferentes de intelecto, de conhecimento, de espiritualidade, independente das crenças, a gente está fazendo uma coisa muito importante, que é mostrar para você que está assistindo aí que existe uma porta do outro lado. Você passa para o outro lado se você quiser. E nós não temos certeza do que tem do outro lado. Mas a gente está dizendo que existem alternativas. Não é só simplesmente essa coisa comum que você vive. Isso eu acho mais interessante. Entendeu? A gente está fazendo o nosso papel. Tem gente que não assiste, tem gente que assiste, tem gente que tem medo, tem gente que acha que a gente é tudo louco. Não tem problema. A gente está usando um meio que está ajudando a nós mesmos a também pensar melhor. Eu garanto para vocês que nós três já somos outras pessoas em relação à primeira live. Um aprendeu com o outro, um viu um ponto de vista diferente. Pô, não é que o Marcelo tem razão, não é que o Rogério está certo nesse ponto aí, entendeu? A gente aprendeu um com o outro. Então a gente já é melhor do que há 4 meses atrás, 3 meses atrás. Então, isso eu não tenho dúvida. E eu acho que a gente só está gerando um negócio para outros, assim como tem outras pessoas como nós que fazem a mesma coisa, sozinhas, em grupo. Então, assim, olha, mas o nosso canal tem 2.300 pessoas no YouTube e poucas pessoas estão assistindo os vídeos. Tem vídeo que dá 30 visualizações. Como assim, cara? 2.300? Nem 10%? Não tem problema. A pessoa vai de curiosidade, vê aquela capa bonita e vai assistir 2 minutos. Ah, não, socorro, eu tenho medo. O livro, por exemplo, o 12º Planeta, do Zecharia Sitchin, que é o primeiro livro da tradução das Tábuas Sumérias, depois ele faz um refinamento e lê de novo e coloca mais algumas histórias que chama o Livro Perdido de Enki, que é muito melhor que o 12º Planeta, porque ele é mais rico nos detalhes dessas histórias, algumas que eu contei aqui. Eu emprestei para uma pessoa da minha família e falei para ela assim, olha, lê isso aqui que vai mudar a sua forma de ver o mundo. Não estou dizendo que você está errado em seguir isso ou aquilo, mas só olha, a pessoa começou a ler, da minha família,
e depois de um mês fala assim, não dá não para mim, é muita coisa, prefiro não saber. Ok, cada um está na sua página. Então, assim, é muito fácil a gente ficar querendo que os outros nos sigam ou virem aqui discutir com a gente esse assunto, aquele outro. Mas se o cara não consegue entrar nessa frequência, que eu não estou dizendo que a gente é melhor de forma nenhuma, não vai entrar e tá tudo certo. A gente está vibrando numa frequência aqui, o cara está vibrando numa outra colar. E o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui, e tá tudo certo. Então, assim, por que as pessoas não estão falando de 13 Atlas, que é o nosso assunto aqui? Mas é muito melhor, Silvio. No interior da Nova Guiné, tá falando de 13 Atlas, gente? Não, mas é muito melhor viver fora. Ele sabe o que é 13 Atlas? Não. É muito mais confortável você não... Eu tenho parado ultimamente, desde as nossas lives sobre manipulação, eu tenho parado para pensar que é muito mais vantajoso você ser uma formiguinha. Às vezes você não questionar. Se você não questiona, você não vai ter medos, dúvidas, né? Ou que é ruim, porque você não avança intelectualmente. Eu penso assim. Mas, cara, você sem questionar, vivendo na bolha, não tem jeito, né? Olha, por exemplo, a gente é muito mais confortável, cara. É muito mais confortável. Vou pedir desculpa à sua madrinha aí, né? A gente tava falando de 13 Atlas, a gente falou de muito. Senão, né? Mas, por exemplo, quer ver uma coisa que faz sentido com tudo que a gente está falando, independente de ser o 13 Atlas, a gente vai passar o segundo vídeo aqui daqui a pouco. A gente falou lá atrás, a maioria, um dos vídeos mais legais que tem no nosso canal, na nossa plataforma, se você não ainda assistiu, assista. Além de deixar o like aqui e compartilhar, tá? Não esquece não. Um dos mais interessantes que tem é o do Soft Power. O nível de visualização dele é um dos mais baixos. Aí, se você prestar atenção, a gente falou do soft power, olha só, a indústria de Hollywood usou isso, mostrando os Estados Unidos, mostrando sucesso, aí mostra um pedaço do Tom Cruise, do Stallone, né? No nosso vídeo fala mais ou menos isso, de todo esse negócio que a gente viveu aqui. Cara, uma nação hoje que está fazendo a mesma coisa de uma outra forma, se chama China. Ela está fazendo soft power com todos nós. Todos nós. Está fazendo com todos nós. Daqui a 20 anos a gente vai falar, olha, o soft power vai falar da China. É a mesma coisa. Ela só está usando um modelo, agora tecnologicamente modificado, mas é a mesma lógica. Se ela tivesse um idioma mais fácil de aprendizado, o idioma chinês é muito difícil, ela aceleraria esse processo, mas o idioma chinês pode ser que adie um pouco esse processo. Adie não, né? Não vai adiar. Mas não é uma de quando vai chegar lá, o Marcelo, que vai chegar, vai. Eu tô falando assim, o meio que eles estão usando a tecnologia, e tipo assim, o outro vai lá, o nosso amigo Topetu, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Entendeu? Na verdade, eu acho que eles nem dão atenção pro Trump, cara. A China meio que despreza os Estados Unidos, assim, ela vê aquela gritaria toda assim, ó, ela vai lá, faz uma notinha às vezes, vem lá o porta-voz, fala alguma coisinha, mas eu tenho uma impressão de que a China olha assim e fala, que ela olha assim, ó, muito de lado assim, fala, sabe, me dá essa impressão, porque eles não se manifestam, eles continuam tocando, fazendo negócio no mundo inteiro, velho. Não, mas por que isso, velho? No planejamento estratégico da China dele, isso não é feito, cara. Ele sabe onde ele está e onde ele quer chegar. E essas coisas colaterais não faz importância. Então, assim, é só indo. É igual jogar uma pedrinha pequena num lago. A marolinha não vai chegar perto do barco pesqueiro que está lá na frente. Não vai chegar. E se chegar, vai encostar na madeira do barco e não vai acontecer nada. Entendeu? Não, mas o projeto chinês, ele não é pensado por décadas, ele é pensado por muito tempo na frente. Não é uma coisa que plantam agora para colher daqui a 2, 3 anos, como politicamente quase todo mundo faz, né? Porque geralmente os governos presidenciais eles são de 4, 5 anos. O pensamento chinês é de décadas à frente, né? E você falou de uma coisa, Rogério, a gente tem que falar aí que a China é uma cultura milenar, né? Tem mais de 5.000 anos, e a China ela tem uma sociedade baseada aí no confucionismo, né? Então eles têm muito mais paciência
e acreditam muito mais nas coisas graduais do que qualquer choque que tenha que se fazer num período curto de tempo. Não, Então, mas eu tem que concordo contigo 100%. E eles seguem inabaláveis, Marcelo. Eles têm um projeto, eles sabem que o tempo é o senhor da razão, que eles vão conseguir, mas para conseguir tem que executar, então eles executam etapa por etapa e eles vão seguindo. É o que o senhor falou, o Trump ontem assinou novamente lá, recuou de novo, por mais 90 dias. Já está com 180 dias já, meu irmão. Ou seja, não vai tarifar eles não vai porra nenhuma. Não vai, desculpa pelo palavrão. Essa é a Deixa eu só, verdade. Não só vai falar uma tarifar. Não vai. coisa. Antes da gente passar para o outro vídeo do 13 Atlas e tomar o rumo do barco para fechar com 13 Atlas, certo? Nosso vídeo aqui de hoje. Eu, Silvio, tenho que mostrar para vocês que eu me sinto hoje melhor que ontem e pior do que amanhã, né? É aqueles ditados, mas eu vou falar uma coisa pessoal que acontece comigo. Eu ficava muito decepcionado no passado quando eu via que eu mostrava a porta para as pessoas e as pessoas nem conseguiam ver que tinha porta. Hoje, ok, tá tudo certo. Fico um pouco chateado ainda, mas assim, hoje eu não me frustro mais, porque o mais difícil, eu acho que é a gente aceitar o outro como ele é. Não é fácil. Quando você gosta de alguém, quer que a pessoa, não, vem comigo, vamos junto crescer. E a pessoa, tipo, igual o Marcelo falou, não, eu quero ser formiga. E tá tudo certo. Pode ser que se esse negócio de evolução for realmente real, essa formiga ultrapasse a gente no próximo clique. E passe 50 pontos para frente. E a gente ficou meio... e patinou, né? Falou e patinou. E ela passe. Mas hoje a sensação que eu tenho, não, eu fico olhando assim e falo, ok, tudo bem. Não quero, mas certo. Mas é difícil isso, porque a gente quer, com esse canal, com outras coisas que eu faço, vocês sabem, com outras coisas que vocês fazem, a gente quer falar, não, vamos, gente, vamos, olha para esse olhar diferente, olha para cá, olha para cá, olha para cá. E a pessoa não está preparada para isso. Não quer também. Mas também, né, Silvio, a gente está vivendo num capitalismo que obriga a gente a acumular dinheiro, né? Não conhecimento, né? E talvez se a gente, né, se voltasse mais ao acúmulo de conhecimento, a entender o diferente, a estudar o que não conhece, a estudar o desconhecido, a buscar opiniões de pessoas que pensam diferente da gente, talvez a gente se libertasse um pouco aí dessa Matrix, né? Acho que vai ser uma live ainda que a gente vai fazer, se existe ou não a Matrix. Existe até teoria sobre isso. E se a gente buscar o conhecimento, mesmo né? Ver o Madrinha do Silvio, mesmo das coisas mais loucas até as coisas mais básicas e óbvias, a gente aprofundar em tudo isso, a gente tem como evoluir espiritualmente, né? E mentalmente. Eu mesmo, eu não tenho religião, não acredito em Deus, não acredito em nada disso, mas para chegar a essa conclusão, eu me aproximei de islamismo, espiritismo, cristianismo, hinduísmo, eu busquei estudar. Marcelo, você foi no ponto, cara. Você colocou o dedo na ferida. É tudo, para mim, tudo que você falou você sintetizou. As pessoas hoje buscam menos conhecimento porque elas estão buscando dinheiro. Elas querem buscar estabilidade, elas têm que dar satisfação para a sociedade, para a sua própria família, para os seus pais, para os amigos. Essa pessoa tem que conquistar, tem que ter dinheiro, status, boa casa, bons carros, casa na praia, casa de campo, viagens. E aí você busca isso de uma forma tão, assim, tão absurda, tão viciante, que nessa sua busca, você fecha, você fica assim, ó, aí você não quer saber de conhecimento. Você não vai ler. É um livro de autoajuda, livro para. Hoje eu vejo só. Cara, eu ando às vezes dentro de uma aeronave, eu só vejo o pessoal olhando aqueles livros assim. Que é pai rico, filho pobre, como ganhar dinheiro, investimentos e tal. Não vê um livro de um simples. Uma história que seja, uma história que for. Não tem. É uma busca absurda por dinheiro, e aí o tempo de vida é curto, e aí você não busca conhecimento.
Mas assim, vou fazer uma pergunta para vocês dois. Eu tenho o que eu acho que é a resposta. O que acontece, a gente tem vários exemplos no mundo, em várias sociedades aqui, nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, na China, em qualquer lugar. Quando o cara fica... Que o cara não seja uma marionete do sistema, né? Que às vezes o cara é um empresário bem-sucedido ou um artista bem-sucedido, porque ele é uma marionete do sistema. Foi colocado lá, a gente já viu isso, soft power, entre outras coisas. Pode perceber, quando a maioria desses caras chega lá e ficou abastado, eles viram filantropos. E alguns são reais, porque ele vai buscar aquilo que... Porque não adianta ele ter mais iate, carro, não faz menor sentido mais para ele. E aí ele vai buscar alguma coisa que ele ficou nesses 30, 40 anos para trás que ele não viu. Pode perceber, a maioria desses caras chegam nessa condição. O cara que não ficou bilhardário, ou bilionário, melhor dizendo mesmo, esse daí pode até continuar, o Rogério, ainda atrás do dinheiro, atrás do novo iate, do novo Gulfstream, like G6, né? G7, desculpa. E ponto. Mas o outro que chegou lá fala, meu, para que eu quero mais um jato? Para que eu quero mais um carro, mais uma ilha, mais uma mansão? E eu? Quem sou eu? Aí o cara começa a buscar outros caminhos. Às vezes... Verdade. Mas eu acho que a maioria vai atrás disso. Não sei o que o Marcelo acha. Cara, não, eu acho perfeitamente isso. Eu acho interessante, por exemplo, a cultura indiana, por exemplo, que é uma cultura também milenar, também, de 5.000 anos. Você tem as castas da sociedade, a casta mais alta são os brahmas, que acumularam espiritualidade e conhecimento. É interessante isso, né? Eles são os mais importantes e vivem como, assim, em estado de pobreza, fazem voto de pobreza e tudo, porém, são considerados a casta mais alta da sociedade. Você vê que loucura, né? Geralmente quem não tem acesso nenhum a dinheiro, que não é nada milionário, eles são a casta mais alta da sociedade indiana. E é bem por aí, Silvio. A gente, o Rogério sintetizou exatamente isso. As pessoas buscam mais um conhecimento vazio, como ficar rico, como ganhar dinheiro, como, né, isso, aquilo. E, cara, tem uma história interessante, cara. Você vai em Paris, você vai no Louvre, em Paris, inclusive tem uma área lá de egiptologia maravilhosa. Cara, é assustador. Se você vai no Louvre, você vê mais as pessoas tirando foto da pirâmide do que indo lá dentro entender as coisas, cara. É uma loucura, cara. É uma loucura. Você vai lá Trocadero, é aquela confusão para tirar uma foto ali da Torre Eiffel e tudo, mas ninguém quer saber a história da Praça Trocadero, do Champs-Élysées, do Campos Elíseos, que é onde ela está. Quem deu aquela torre para, né, para a França? Foi presente trocado. Instagramável. Então, tudo é na maldição do capitalismo, cara. Tudo é... Uma satisfação, gente. Eu estou viajando, eu consegui... Rogério e Marcelo, mas o capitalismo também é meio, gente. Eu acho que isso tem a ver com a nossa evolução como sociedade. É meio também. Então, assim, é uma fase que estamos passando como população mundial, que um dia vai ser outra coisa. O que é, eu não sei, mas vai ser outra coisa. Não, sem então, dúvida. Assim, para mim é meio. Assim como já tivemos economia de troca, assim como não tivemos nada. Mas é muito mesquinho, né, cara? É muito mesquinho essa coisa do acúmulo do dinheiro e você... sabe, o que é importante mesmo são as pessoas como Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, sabe? Assim, pessoas vamos voltar para o 13 Atlas. Vamos voltar para o 13 Atlas. Mas, assim, do conhecimento mundial, essas pessoas realmente são assim, o farol da humanidade. Se o 13 Atlas pousar aqui e descer, leve-me ao seu líder, é sério que a gente vai botar Donald Trump nessa merda? Então, mas aí assim, vamos voltar para o 13 Atlas mesmo, né? Se você for ver, todas as nações hoje do mundo têm os seus mocinhos e heróis. O governador da vez de qualquer lugar elege 5, 6 para ser os seus caras, seus parças. Parece o meu amigo ontem lá que chorou em campo. Tem os seus parças para poder dizer que são seus, entendeu? Todas elas, cara, tudo parecido, tudo tipo copy-paste, se você olhar. Se você olhar no nosso governo aqui no Brasil, quando o Caçador de Marajás foi presidente, tinha 5, 6, 7 empresários que a gente lembrava, sempre estavam ali com eles, nas comitivas, cresceram mais.
Quando foi o FHC, foram outra galera. Quando foi o Lula, eu lembro claramente, foi outra galera. Eu lembro que foi o Furlan, como Sadia, foi até ministro, e a Sadia arrebentou de vender no Oriente, já vendia muito, e ele abriu o Oriente um pouco mais para nós, falando outros empresários do Brasil aqui, acessarem esse mercado que ele já acessava de forma comum, como Sadia Perdigão, entendeu? BR Foods, né? Então, assim... Uma coisa normal. O nosso amigo Bolsonaro chegou ao poder, chegaram o velho da van, chegou, o nível caiu, mas chegou outra galera, entendeu? E assim vai, cara. Então, assim, isso não é uma coisa. Voltando ao 3i Atlas, vamos passar o último vídeo aqui para a gente discutir em cima disso, mas assim, gente, não é que esse assunto que a gente acabou indo para parece para um outro lugar, tá tudo interligado. A gente falou de questões de jeito de viver, de sociedade de evolução, mas tá tudo ligado com o 3i Atlas. O quanto que a gente está sendo manobrado nesse negócio, o quanto que é real tudo que a gente está vendo, ou o quanto que já é só o que a gente pode saber. Então, tá tudo ligado da mesma forma. Vou passar o vídeo aqui. O objeto interestelar 3i Atlas, inicialmente classificado como um cometa, tem levantado suspeitas de ser uma nave alienígena devido a algumas características incomuns. A principal delas é a ausência de atividade cometária típica, como uma cauda visível ou jatos de gás e poeira. Além disso, sua órbita incomum, com baixa inclinação em relação ao plano do sistema solar e trajetória que o aproxima de planetas, também sugere uma origem artificial. Ausência de atividade cometária. Cometas, ao se aproximarem do Sol, geralmente exibem uma coma, nuvem de gás e poeira, e uma cauda, devido à sublimação do gelo em seu núcleo. No entanto, 3i Atlas não apresentou essa atividade, o que é incomum para um objeto vindo do espaço interestelar. Essa falta de atividade levou alguns cientistas a considerarem que ele poderia ser artificial, como uma nave espacial órbita incomum. A trajetória de 3i Atlas, que o leva a passar perto de Marte, Vênus e Júpiter, com uma baixa inclinação em relação ao plano do sistema solar, é considerada estatisticamente improvável. Essa órbita facilitaria observações e até mesmo o lançamento de sondas pelos planetas. Além disso, o objeto ficará temporariamente escondido atrás do Sol em outubro, o que poderia coincidir com uma janela de oportunidade para realizar manobras de desaceleração, caso fosse uma sonda com inteligência própria. Outras características que alimentam especulações: a velocidade do objeto de 68 km por segundo e sua trajetória hiperbólica sugerem uma origem fora do nosso sistema solar e uma possível origem anterior ao sistema solar, segundo alguns pesquisadores. A possibilidade de que ele seja uma nave com uma estrutura extremamente fina e leve, capaz de ser impulsionada pela pressão da radiação solar, também é levantada. É importante ressaltar que essas são especulações e que a comunidade científica ainda está investigando a natureza de 3i Atlas. No entanto, essas características incomuns tornam o objeto um candidato interessante para pesquisas mais aprofundadas. Um outro fator é a possibilidade do 3i Atlas ter uma iluminação na parte frontal do objeto, o que comprovaria que se trata de uma construção alien. Será que o 3i Atlas não é apenas uma criação de uma raça alienígena antiga, que busca com essa sonda conhecimento e contato? E aí, senhores? Contato? É um contato? Ou um cometinha estranho aí, ou algo que a gente desconhece aí? O que vocês acham? Para concluir a nossa live, qual é o quem é o objetivo de vocês? Sejam claros. Se for pelas informações que temos até agora que chegou para nós, e fazendo um veredito final, como o Marcelo disse, eu acho que é uma nave não tripulada de outros seres, co-irmãos de outro sistema solar que está por aí. Cara, imagina só, a gente não manda sonda para tudo quanto é lugar aí. A Voyager tá aí viajando aí para não sei aonde. O cara vê aquilo e fala, nossa, o que é isso? Só que os caras fizeram com uma tecnologia que parece uma pedra, um cometa. Ué, a gente vai chegar nesse mesmo nível. Se não já tiver, né? Daqui a um tempo a gente vai mandar também, daqui a 1000 anos, 50 anos, 30 anos, a gente vai mandar numa forma de pedra e vai ficar navegando por aí.
De vez em quando a gente joga o propulsor para cá, ele vai um pouquinho para lá, joga o propulsor para cá, para cima, para baixo, e navega, e tá tudo certo, entendeu? Então, assim, é um jeito de você explorar a distância, entendeu? A gente não fala hoje que se a gente fosse colocar um astronauta para viajar à distância, ele teria que hibernar porque ele não aguentaria o corpo físico, a distância ia ser muito longa e tal. E se o cara tá mandando só coisa só para captar informação, a gente não faz a mesma coisa. Olha, agora o Hubble tirou a foto, é muito mais diferente do que a gente sabia há 40 anos atrás, 50 anos. Essa nebulosa que eu não via antes, ela é muito perfeita. Tal. E a imagem chegou aqui do negócio de 12 anos atrás. Então, eu acho que pode ser. E se for, tá tudo bem também. É aquilo que a gente falou. Eu não acredito em raça invasora, insectóides e blá, blá, blá. E tá bom, vamos lá. Tem uma raça invasora, tem insectóides que vão vir comer a nossa cabeça. O que vai mudar? Nada. Rogério, não se esconda. Não é uma sonda alienígena, é um cometa, é um asteroide, ou é simplesmente o 7º gol do Vasco? Cara, é o seguinte, cometa sem cauda, sem nuvem de poeira galáctica, eu acho que cometa não dá não, cara, para colar ali não. E olha que já é uma coisa que já está numa larga experiência da humanidade, a questão de cometa. Agora, é uma novidade do que vem por aí. Do que vem. O Silvio, você disse que a previsão é para dezembro, que ele chegue ali próximo da órbita do Sol, é isso? Não, perto da órbita do Sol é outubro. Outubro, né, Marcelo? Ou seja, daqui a um mês. Daqui a um mês, praticamente. Sai fora. Se continuar a trajetória, ele começa a abrir cada vez mais no nosso sistema solar. Tá, bacana. Então, Outubro. Vou até consultar aqui de novo, mas é outubro. Vai. Tá, vamos lá, vamos colocar aí setembro, outubro, ou seja, a gente vai ter condições de fazer uma melhor imagem dele em breve, se é que já está sendo feita, né? Como nós falamos há pouco, nós estamos aqui com... Tá bom? Posso ler? Pode ler. Ó, de 6 dias atrás, tá? No momento, o 13 Atlas está a cerca de 670 milhões de quilômetros do Sol. Sua maior aproximação do astro-rei ocorrerá em 30 de outubro de 2025, quando passará próximo à órbita de Marte a aproximadamente 1,4 unidades astronômicas, ou seja, 210 milhões de quilômetros de distância do Sol. Então, hoje ele está a 670 milhões. Ele vai passar perto de Marte e aí ele vai estar a 210 milhões de quilômetros do Sol. Ou seja, vai tirar 66% aproximadamente, 2/3 do que a distância atual. Ou seja, está longe, 10 milhões de quilômetros é quilômetro, hein, meu? Porra, distante pra caramba. A Terra realmente é um planeta muito abençoado, sei lá qual é o nome certo se dá, porque ela está protegida aí de uma forma. Eu acho que é uma sonda. Eu acho, não é um cometa. Nós temos experiência, eu digo assim, as nossas instituições, nossas agências já têm uma experiência muito grande em saber o que é um cometa e o que não é. A não ser que é uma nova versão de cometa, sem cauda, sem poeira, e aí é, só se for o caso contrário, não é. Então eu acredito que seja uma sonda. E você, Marcelo, encerrar? Cara, eu acho. Olha, se a gente for dar uma escala de 1 a 10, 10 é a certeza que é um cometa e 1, né, é a certeza que é um objeto alienígena. Cara, eu tô com nota 6 aí. Eu acho que tá mais para ser um cometa aí, versão 2025, elétrico, híbrido, com teto solar e 4 portas. E Elétrico.
do que uma sonda alienígena. Mas só que isso, para mim, que era 10, caiu para 6, devido aí a brincadeirinha que ele anda fazendo aí, cara. Você acha que ele é um cometa da BID? Exatamente, eu acho que esse aí. Eu acho que é da GWM, né? Que tem fábrica no Brasil agora. Eu acho que o 13 Atlas ele tá mais para ser não cometa, mas um objeto como era o Oumuamua. Agora, se o Oumuamua fosse uma primeira sonda que passou aqui, aí agora tá mandando a sonda maior, também pode ser isso, né? Eu acho que não descarta essa possibilidade não, devido às particularidades bem estranhas aí do nosso queridinho 13 Atlas. Né? E se for apenas um objeto, se for apenas um meteoro, que meteoro não, na nossa cabeça, na imaginação, o meteoro é sempre redondo. Não é. Meteoros são pedaços de rochas, né? Também pode ser. Tudo pode ser. Pensar, Rogério e Silvio, vocês pararam para pensar que mesmo que for uma sonda alienígena e passar por aqui, a gente não vai ficar sabendo da verdade? Não. Como se for porra de uma nave, é uma nave de ataque, de desembarque, só que ó, a treta não é com a Terra, a treta é lá com a galáxia, não sei lá o quê. Vocês pensaram para imaginar isso, cara? E mesmo então, assim a gente não está sabendo. Mas é que também, a gente até comentou isso hoje, para mim é a mesma lógica. O Marcelo falou assim, se fosse uma raça invasora, a água tem várias outras partes do universo e tal. De novo, é que a gente volta para o princípio do que a gente acha que é o que é vida e como que a gente veria. Cara, num outro sistema solar, a gente não sabe como, eu não sei como são os corpos. Na teoria, a gente acha que é tudo parecido igual ao nosso sistema solar. E se for diferente a lógica? Exatamente. Se isso daí, o cometa deles realmente não tem propulsão, digamos assim, entendeu? E ele vai, sei lá. Então, assim, a gente não vai ter noção. E eu acho assim, é legal deixar os cientistas estudarem o que eles conseguem, mas o cara estuda um negócio que está a 610 milhões de quilômetros de distância do cara. Por foto, por imagem, jogou um sinal do sonar e voltou 30 anos depois. Cara, se for pela tecnologia que por isso que eu acho que existem outras tecnologias que a gente não tem nem noção. Que os caras usam para ter mais precisão no que eles falam ou omitem para nós. Então, no fundo, gente, tanto faz. Por isso aí também a oportunidade de jogar a sonda Juno contra ele lá para poder estudar melhor ele. Coisa que a NASA não quer fazer. A NASA não quer botar a sonda Juno. Então, aí, ela não quer fazer o que ela disse. Isso é o que ela disse. Mas ela não vai ser a sonda. E se ela jogar e você e eu e o Rogério, todo mundo ficar sabendo? Jogou e ficou quieto. Mas não tem, como as distâncias espaciais são gigantescas, ela tem poucos dias para fazer isso. Se eu não me engano, acho que é até setembro. Acho que essa data 4 de setembro, acho que é da sonda Juno, não tenho certeza. Porque você precisa mandar a mensagem para ela, a mensagem demora não sei quanto tempo para chegar até ela, para ela poder ligar os retrofoguetes, fazer aquele cálculo e tentar capturar, né, o 13 Atlas aí na trajetória, né? Bom, mas o fato é o seguinte... Não queria fazer isso. Existe uma do Congresso americano, tá, gente? Tem alguns deputados que querem jogar a sonda Juno de encontro ao 13 Atlas para estudar o 13 Atlas. Interessante. Os deputados podem querer o que eles quiserem, podem votar e ser... Vai acontecer o que quem manda no planeta quer. Sem dúvida. Vai acontecer o que eles querem, eles podem falar o que quiser. Daí o cara fala assim da NASA, teve uma falha no retrofoguete, não foi possível ir. Como é que você vai provar que teve? Não vai provar. Então, vai acontecer o que quem manda no planeta, seja alienígena ou humano, queira. Então, não muda nada. O cara do Congresso americano pode falar o que ele quiser. Não muda nada. Gente, vamos terminando por aqui. A gente vai falar mais sobre o 13 Atlas, né? Porque a gente vai contar para vocês depois o que aconteceu no outubro, o que a gente ficou sabendo, né? E vamos discutir mais um pouco e tal. A gente queria agradecer mais uma vez a participação de vocês que assistiram esse vídeo aqui conosco. Pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Mais uma vez, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Mesmo aqueles que acham que não querem saber, que querem ser formigas. Entendeu? Mas uma hora ele vai deixar de ser formiga, vai virar uma abelha, vai virar um marimbondo, vai virar outro inseto. Mas ele vai querer evoluir também, até mesmo no mundo dos insetos. Então, é isso aí. Obrigado, Rogério. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, pelo bate-papo.
Valeu, gente. Boa beijo noite a vocês. Valeu. Até a próxima. Valeu. Um beijo para meu tio, que é quase centenário. E também um beijo para a madrinha do Silvio aí. É tudo louco aqui, mas é um louco consciente. Exatamente. Valeu, pessoal. Até mais.